Fala, queridos colegas, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez, eu, professor Diego Feitosa, e você aí se preparando para o seu certame. Bom, na aula de hoje nós falaremos sobre genética, então nós temos muitos assuntos a tratar desse grande tema dentro da biologia. É um assunto muito importante porque em vários vestibulares, em vários concursos, né, que a gente está se preparando, a gente encontra esse assunto aparecendo, esse assunto caindo de diversas formas diferentes, seja através de perguntas sobre biotecnologia ou seja de perguntas de genética, diretamente genética pura e simples mesmo. Então a gente sempre precisa estar atualizado, estar sabendo o que tem de novidade dentro do mundo da genética, assim como saber das características e dos conceitos básicos de genética. Na aula de hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos falar da primeira lei de Mendel, beleza? Então vamos lá direto para o slide. Aqui já tem o nosso slide de introdução, a primeira lei de Mendel. E aqui na sequência, a gente já tem aqui algumas informações, alguns históricos sobre ele. O Mendel, ele era um indivíduo que vivia no monastério, ele era um monge. Tem até a foto aqui do monastério dele. Esse rapaz, esse senhor, ele é considerado como o pai da genética. Vou até botar aqui assim do lado, ó, considerado como o pai da genética. E por que ele é considerado assim dessa forma? Por conta dos resultados que ele alcançou fazendo cruzamentos entre várias espécies diferentes. Normalmente a gente ouve falar dos cruzamentos em ervilhas que Mendel fez. Bom, existiam algumas vantagens dele ter feito esses cruzamentos em ervilhas que eu quero citar com você agora. Vem aqui para mim. O Mendel, ele trabalhou com vários indivíduos diferentes, com várias espécies diferentes. Ervilha foi só mais uma delas, ok? Bom, mas o grande lance é que essas ervilhas, elas eram muito fáceis de serem cultivadas. E o Mendel dominava a técnica de cultivo das ervilhas. Então ele sabia exatamente como fazer a polinização, como ele fazia a fecundação cruzada, e assim ele conseguia gerar descendentes e analisava perfeitamente quais eram os resultados desses cruzamentos. Ele não pôde ver os resultados serem publicados e ficarem famosos, como a gente sabe hoje, porque muitos desses resultados ficaram engavetados e só depois de muito tempo, até da morte dele mesmo, é que ele foi, né, descoberto como um dos primeiros, ou se não o primeiro indivíduo a pesquisar e falar sobre genética. O que acontece é o seguinte: o Mendel, ele percebia que existiam algumas características diferentes entre as diversas espécies de ervilha, entre os diversos indivíduos daquela espécie de ervilha que ele possuía no seu jardim, que ele possuía no seu monastério. E aí ele tentava fazer cruzamentos entre elas para descobrir quais seriam as características que apareceriam nos filhotes. Então, por exemplo, a gente vai falar bastante disso daqui a pouco, mas já dá para dar uma adiantada. Ele sabia que existiam ervilhas que eram verdes e sabiam que existiam ervilhas que eram amarelas. E ele queria saber, por exemplo, qual era dessas características aquela que predominava em relação à outra. Qual era aquela característica que hoje a gente chama assim, que era dominante em relação à outra. Então ele sempre ia cruzando ervilhas diferentes com ervilhas diferentes, às vezes cruzava ervilhas iguais com ervilhas iguais, para tentar chegar a alguma conclusão. E sim, ele chegou a muitas conclusões. Conclusões essas que fizeram ele alcançar o que a gente chama hoje de primeira lei de Mendel e também depois a gente vai ver numa segunda aula a segunda lei de Mendel. São leis muito interessantes que nós usamos para analisar diversas características do nosso DNA, diversas características do nosso genótipo, beleza? Então volta para o slide. Aqui, ó, nesse slide que a gente estava, veja você, tem ervilhas que são amarelinhas, ervilhas que são verdes, tá vendo aqui? Então, é que hoje a gente só conhece mesmo ervilha verde, mas a ervilha amarela, ela existe sim. Bom, aqui eu peguei uma das características que o Mendel andou analisando, que foi a cor da flor. Do lado esquerdo você tem flores que são roxas, do lado direito você tem flores que são brancas. E você tem um xizinho no meio. Esse xizinho representa que houve um cruzamento entre elas. Uma coisa que o Mendel criou, que eu quero que você saiba aqui comigo agora, porque pode cair na sua prova, é que a geração inicial de um cruzamento, de um experimento, é chamada de geração parental, ou geração P. Os filhos são chamados de geração F1 e os filhos dessa outra geração de F2. Essa é uma primeira regra de nomenclatura que o Mendel criou e bolou. Volta aqui para mim.
Se tiverem outros filhos que vierem depois, serão geração F3, geração F4 e assim sucessivamente. É que as provas dos concursos normalmente não cobram tantas gerações assim. Eles cobram apenas a primeira, a segunda geração no máximo, chegando até a terceira de vez em quando. Então você não vai precisar fazer grandes análises genealógicas para poder chegar na sua conclusão. A não ser que seja um concurso em que existe uma prova discursiva sobre isso, que não é necessariamente o caso da maioria dos concursos, beleza? Bom, seguinte, você viu no slide que existia lá flor roxa e flor branca, que o Mendel trabalhou. Primeiro, para poder fazer o experimento que ele queria, ele tinha que se certificar que essas flores que ali existem eram flores puras, que eram flores que não tinham característica genética de outra flor. Então, a primeira coisa que ele fez, que não está naquele desenho do slide que você viu, ele pegou plantas com flores roxas e ficou cruzando elas durante várias e várias gerações, até que todos os filhotes que nasciam sempre nasciam com aquela coloração roxa. Tudo bem? Então ele chegou à conclusão que esses filhotes são chamados de puros. Eram ervilhas com flores roxas e, para essa característica, elas eram puras. Elas foram purificadas ao longo das gerações. Então volta para o slide rapidinho. Essa flor roxa que você está vendo aqui, logo na geração parental, está escrito aqui embaixo, ó, são puras. São ervilhas roxas ervilhas com flores roxas puras. E essa daqui que eu estou mostrando na seta agora, ela é uma ervilha com flor branca e também pura, obrigatoriamente pura. Sabendo disso, dá para ele experimentar o cruzamento entre a branca e a roxa e analisar e avaliar o que nasce. E aqui a gente tem a primeira novidade que o Mendel descobriu. Quando ele fazia esse cruzamento, 100% das ervilhas que nasciam eram ervilhas com a coloração de suas flores roxa, como você está vendo aí. Ele chamou elas de híbridas. Por quê? Volta aqui para mim. Porque híbrido é o conceito do indivíduo que nasce de dois outros com características diferentes. A gente usa muito esse conceito quando a gente fala de evolução também, porque a gente usa o híbrido como sendo um indivíduo que nasce até cruzado de duas espécies diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil tem muito caso de cruzar cavalo com jumento fêmea, ou égua com jumento macho. São duas espécies diferentes. O que nasce a gente chama de híbrido. Então, é um caso de um hibridismo por conta de um cruzamento de espécies diferentes. Aqui não é bem isso. Aqui foi a mesma espécie, só que com características diferentes, que cruzou e teve um filho com uma determinada característica. E aí o Mendel chamou esse indivíduo de híbrido porque ele é originado de dois parentais, de dois indivíduos da geração P, que são diferentes em relação a essa característica. Então, o primeiro conceito de genética que eu quero que você saiba é o conceito do híbrido. O que é o híbrido, que foi o que eu acabei de falar. Bom, mas temos uma análise a ser feita aqui nesse momento. Pensa só, se você tem flores roxas e se você tem flores brancas e você cruza elas, né, as plantas com essas flores, e só nasce 100% das vezes indivíduos com flores roxas, tem alguma coisa aí que precisa ser analisada. E o Mendel analisou. O Mendel pensou o seguinte, cara, essa característica, flor roxa, é uma característica que é mais forte, é uma característica que é mais potente, é uma característica que é dominante em relação à característica da flor branca. Ele não usou a palavra dominante sou eu que estou usando aqui agora, no ano de 2019, depois de conhecermos várias outras informações sobre genética. Então, ele usou, nesse momento aqui, a palavra preponderante. Ele usou também um outro termo que foi característica mais forte, propriamente dita. Enfim, o que eu quero que você saiba é que ele estava começando a descobrir o conceito de dominância. Aquele conceito que você aprendeu no ensino médio, de que tem um alelo, um gene que domina o outro. Ah, o gene do pai domina o gene da mãe, por isso que o filho nasceu parecido com o pai. Por isso que o filho nasceu parecido com a mãe, porque os genes da mãe dominaram os genes do pai. Não é bem simples assim, mas isso aqui é muito do popular, a gente ouve muito falar sobre esse assunto e tem um tanto de veracidade em relação à dominância que o Mendel estava descobrindo nesse momento. Só um detalhe aqui importante para a gente conversar sobre isso.
O Mendel não usava termos modernos como a gente usa, como gene, como alelo, como cromossomo. Então ele não conhecia isso, até porque ele estava inventando a genética nesse momento. Então ele usava o termo fator ou fatores. Na cabeça dele existiam fatores naquela planta que determinavam que ela era ou que ela deveria ter a flor roxa. Fatores que determinavam que ela deveria ter a flor branca. Pegou? Então volta para o slide comigo e lê comigo o que está entre aspas do lado direito. Aqui, ó, desse ponto aqui, ó. Cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorrem em dose simples. Continua no slide comigo, que aqui tem algumas coisas importantes. Primeiro, olha, eu vou até fazer de outra cor aqui para chamar a sua atenção. Eu vou pegar um meu marca-texto para ficar mais claro para você o que eu quero dizer. Olha só, primeiro aqui, ó, caráter, ok? Caráter aqui não é o caráter que a gente está acostumado a ouvir falar em sociologia, etc. Aqui, esse caráter que ele está falando é a característica. No caso do exemplo, é a cor da flor. É um par de fatores, olha só. Isso aqui é importante, é outro conceito que tem nessa frase. A proposta dessa frase que a gente está fazendo aqui, destrinchando ela, é a primeira lei de Mendel, tá? Então, tira print disso aí. Se separam na formação dos gametas. Olha aí, mais um conceito que a gente já andou estudando sobre, inclusive, gametas. Vamos falar de cada um, só estou marcando aqui para vocês. Nos quais ocorrem em dose simples. Ok. Ocorre em dose simples. Agora que você já leu isso, tirou seu print, vamos destrinchar essa frase, volta para mim, e vamos entender todas essas marcações que eu fiz. Primeiro, ele chamou as características de caráter, tá? Então, assim, o meu caráter de pele é moreno, moreno médio, moreno escuro. É o meu caráter de pele. O meu caráter de olho é, sei lá, acho que eu tenho um olho marrom, não sei, eu não descobri até hoje qual é a cor do meu olho. Enfim, esse é o meu caráter, é a minha característica. Tranquilo? Primeiro conceito. Segundo, ele disse que cada característica é determinada por um par de fatores. Olha aí que legal. Eu falei para vocês que ele não sabia a palavra gene, não sabia a palavra alelo. Então, fatores, para Mendel, é o que hoje a gente chama de gene, tá? Hoje a gente chama de gene, ou alelo. Eu vou explicar para vocês já a diferença disso. Então, o Mendel já tinha entendido, eu vou explicar por que ele entendeu isso, que as características são determinadas por sempre dois fatores, dois genes, dois alelos. É porque ele descobriu na F2 do nosso experimento que existia uma proporção de nascimento que só dava para ser explicado matematicamente falando se fosse assim dessa forma. E aí falou o seguinte, que esses fatores eles se separam na formação de gametas. Então, a ervilha roxa parental, quando foi fazer grão de pólen, a ervilha masculina, ela tinha dois fatores, mas no grão de pólen ela só doou um desses fatores. A ervilha branca, quando foi fazer oosfera, que é o nome do gameta feminino da planta, ela tinha dois fatores, mas quando foi fazer oosfera, ela doou só um dos fatores. Assim, dessa forma, a oosfera e o grão de pólen, quando se encontrarem, vão formar uma nova planta, um zigoto, que tem fatores tanto do pai quanto da mãe. Traz isso para a sua realidade, traz isso para você, para o ser humano. O ser humano, o homem, quando ele forma espermatozoide, ele tem 46 cromossomos, cada cromossomo com um montão de genes. Na hora que o espermatozoide é feito, o espermatozoide só vai receber 23 cromossomos, ou seja, metade desses cromossomos. Por que isso, Feitosa? A gente já viu isso na aula de meiose, porque na hora que o óvulo feminino estiver disponível para ser conectado com esse espermatozoide, vai ter que somar 23 daquele óvulo mais 23 daquele espermatozoide, e dessa forma formar um zigoto com 46. Então é importante até para manter o número de cromossomos daquela espécie. E aí, desse jeito, a nível genômico, o Mendel entendeu que esses fatores, o que a gente chama hoje de genes, eles assim se separam. Tudo bem? Agora vamos entender da onde que veio essa ideia que ele trouxe de que tinha que ser dois fatores. Por que ele chegou a essa conclusão? Olha aqui no slide de novo. No slide, a gente observa que na geração F2, tudo bem? Olha só, deixa eu pegar aqui minha caneta vermelha novamente, deixa eu tirar do marca-texto, beleza. Na geração F2, que é essa daqui de baixo, tá?
nós temos um nascimento de plantas roxas e plantas brancas. Mas calma aí, Feitosa, eu não entendi. Como é que nasceu isso daí? É o seguinte, meu camarada. Na geração F1, o Mendel, ele retrocruzou aquelas plantas roxas com outras plantas roxas. Ele pegou as irmãs dessas plantas todas que aqui estão, ok? Estou fazendo aqui, ó, rapidamente para você ver, uma plantinha, e cruzou com a irmã dela, essa que eu estou desenhando aqui. Ele cruzou com a irmã dela. E assim, dessa forma, ele obteve esse resultado que você vê ali embaixo. Então, calma aí. Ele cruzou roxa com roxa e nasceu roxa, nasceu branca. Sim? Sim. E em uma proporção que obrigatoriamente era de 75% para 25%. Volta para mim. Olha só, para quem não pegou, não entendeu a ideia. Primeiro, lá na geração parental, ervilhas puras, tá? Roxa e branca, né? A flor roxa e a flor branca. Aí ele cruzou as duas, nasceu 100% de ervilha roxa. Ele chegou à conclusão de que a característica roxa dominava a característica branca. Ok. Agora, para fazer o experimento ficar mais legal, ele pegou algumas dessas roxas da geração F1 e cruzou entre elas, sacou? Cruzou irmã com irmã, para ver com o que acontecia. No caso aí, irmã com irmão, porque precisa das partes masculinas também. E aí, cara, nasceu de novo planta com flor branca. Tudo bem, vai, Feitosa, nasceu mais plantas com flor roxa, na proporção de 3 para 1, né? 3 roxas para uma branca, 75% para 25%. Mas voltou a nascer ervilhas com a coloração branca. O que o Mendel, que não entendia muito bem sobre as coisas de genética, que ele estava descobrindo naquele momento, ele pensou nesse momento, ora, essa característica branca, esse caráter branco, ele estava presente na geração F1. Ele estava presente naquela geração que nasceu 100% de plantas com flores roxas. Só que estava subjugado, estava escondido, estava guardado naquele genoma daquela planta com flor roxa. Não se apresentou. Então agora a gente entende perfeitamente o que é o híbrido. O híbrido, no caso aqui, é um indivíduo que tem material genético para uma característica e para outra. Mas se houver dominância, que é o caso da situação, aí aquela característica que domina é aquela característica que se mostra de fato. Pegou a ideia? Muito bom se você pegou, porque agora eu vou começar a colocar as letras, os nomes, para a gente fazer cálculos, para saber por que essa proporção de 75% para 25%, beleza? Volta para o slide comigo. Eu vou apagar aqui os meus rabiscos para poder ficar mais clean para você, tudo bem? Porque agora eu quero mostrar quais foram as ideias matemáticas que o Mendel precisou elaborar para chegar na sua conclusão da primeira lei. Vamos lá. Primeiro, ele chegou à conclusão de que só dava para nascer a proporção de 3 para 1 que a gente observa aqui embaixo. Vou botar até embaixo assim, ó, 3 para 1, tá? Se fossem 2 fatores. Por quê, Feitosa? Porque se forem 2 fatores, a gente consegue fazer uma formação de gametas perfeita que dá 3 para 1 no final. Então, ele teve que criar letras para poder fazer os cálculos sobre isso. E aí, como homenagem, ele resolveu criar a letra sempre de acordo com a característica recessiva. A característica recessiva, ou a característica que não é dominada, que é dominada nesse exemplo, é a característica branca, tá? Então, a gente vai usar a letra B. Então, vamos lá. Essa flor que está aqui com a cor branca, lá na geração parental, ela é Bzinho, de acordo com o Mendel. Ela tem 2 fatores, observa aí, que eu acabei de escrever, e esses 2 fatores são recessivos, por isso a letra minúscula. A flor roxa que está do lado, ela é Bzão. Vamos manter a letra B em homenagem à característica recessiva, mas agora colocaremos ela em tamanho maior, aumentado, será a letra maiúscula. Se, na hora que essa flor roxa for fazer gametas, ela obrigatoriamente produzir um gameta que só leve um dos fatores, o fator que ela vai doar para o seu filho tem que ser o fator Bzão. Poderia ser o Bzão que está do lado, Feitosa? Poderia sim, sem problema nenhum. Na hora que essa outra flor, a que está ali em cima, a branca, produzir o seu gameta, ela vai doar
o fator que ela possui, que é o Bzinho. Ela só tem Bzinhos para doar, então ela vai doar Bzinho mesmo. Aí esse Bzinho vai ser encontrado aqui, beleza? Esse Bzinho vai ser encontrado ali naquela flor híbrida, desse jeito aí. Então, o genótipo de todas as plantas da geração F1 é obrigatoriamente, eu vou escrever aqui embaixo, ó, Bzão, Bzinho. Volta para mim. A gente chama isso de heterozigoto. Heterozigoto é um zigoto que tem genes diferentes em determinado genótipo. Então, para a cor da flor, essas plantas são Bzão, Bzinho. Se é diferente entre os dois, né, Bzão e Bzinho são letras diferentes, uma maiúscula e outra minúscula, então a gente chama ele de heterozigoto. Os seus pais, que eu botei aqui em cima para vocês, eles são chamados de homozigotos. E aí a gente chama de homozigoto ou dominante ou homozigoto recessivo, que é exatamente o caso, respectivamente falando, da ervilha roxa e da ervilha branca. Beleza? Volta para o slide. Agora a gente tem, na geração F1, olha o que o Mendel fez. Olha o que ele fez. Aqui, ó. Ele cruzou o Bzão, Bzinho, de uma planta com outra planta que seja igual no seu genótipo. Bzão, Bzinho também, desse jeito. Bom, agora vai ficar um pouco mais complexo de você fazer o cruzamento. Não dá para puxar a setinha preta como eu puxei no caso de cima, porque o parental da esquerda, que seria esse daqui, ó, esse cara daqui, ele pode doar ou o Bzão ou o Bzinho. E o parental daqui pode doar também ou o Bzão ou o Bzinho. Volta para mim. Então, você precisa fazer uma distributiva. Você precisa fazer uma análise de probabilidades nesse caso daqui. Para facilitar a sua vida, a gente tem um quadro chamado quadro de Pinet, que ajuda na hora de você construir essa distribuição genotípica, tá? Eu vou construir esse quadro com vocês, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, vou construir esse quadro com vocês e vou mostrar como fazer a análise dele, mas eu quero que você veja antes qual é o resultado que a gente precisa alcançar para ficar igual ao Mendel. Volta aqui. O resultado que a gente precisa alcançar é esse que está aqui embaixo, olha só, 3:1, ou seja, 3 plantas roxas, com flores roxas, para uma planta branca. Continua no slide comigo, que aqui a gente já vai fazer esse tal de quadro de Pinet. Olha só, esse daqui do meio da tela é o cruzamento, tá? Esse é o cruzamento que a gente precisa fazer. 2 heterozigotos cruzando. Bom, vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar numa vertical o Bzão e aqui eu vou colocar o Bzinho. Isso aqui está vindo desse parental que se encontra aqui, ó. Tá vendo ali? Desse parental. Ele pode doar ou o Bzão ou o Bzinho. E agora, o outro parental, ele pode doar, vou botar aqui em cima, ou o Bzão, ou ele pode doar o Bzinho, desse jeito. Então, dessa forma, deixa eu pegar minha caneta preta aqui para marcar e fazer a marcação para você. Nós temos uma separação de possibilidades de probabilidades. Você dá uma olhadinha, não se perca, da onde que veio esse Bzão, Bzinho, esse Bzão, Bzinho que eu acabei de botar, tá? Não se perca aí, não. Bom, se você estiver vendo isso daí, já percebeu que então cada parental vai fornecer um desses genes. Eu vou apagar aqui a minha setinha vermelha para poder não ficar muito na frente. Vou apagar a minha setinha vermelha que está aqui, tá? E agora vamos fazer, vou até botar de outra cor, o cruzamento. Deixa eu botar aqui numa cor que chame sua atenção também, pegar um laranjão. Seguinte, se cruzar esse Bzão com esse Bzão, o que nós teremos é um genótipo Bzão, Bzão. Se cruzar esse Bzão primeiro que eu botei, só que agora com esse Bzinho, então nós temos um Bzão, Bzinho. Se cruzar esse Bzinho com o primeiro Bzão lá de cima, que está na horizontal, a gente vai ter um Bzinho, Bzão. Mas, por convenção, a gente bota o dominante na frente, faz Bzão, Bzinho. E aí, o último quadrante aqui seria o indivíduo que é Bzinho, Bzinho. Olha aí, eu tenho 4 genótipos diferentes que foram formados. Quer dizer, quase 4 diferentes. Eu tenho o homozigoto dominante, um heterozigoto,
outro heterozigoto e um homozigoto recessivo. Mas agora eu quero que você me diga quais são as cores que esses indivíduos vão ter. Porque isso que você está vendo, que eu acabei de mostrar para vocês, marcar para vocês, é o que chamamos, olha só, estou botando aqui embaixo, hein, de genótipo. Genótipo, vou até botar aqui o conceito para você que gosta de anotar, olha só. É o conjunto de genes para uma determinada característica. Pode voltar aqui para mim. De genes para uma característica. Seguinte, fenótipo, que é diferente de genótipo, é como essa característica se expressa na natureza. Por exemplo, o meu cabelo, ele é ondulado, meio encaixado, se eu deixar ele crescer. Provavelmente, eu tenho no meu DNA a informação para que meu cabelo seja desse jeito. Beleza. Então, o meu genótipo é igual ao meu fenótipo. Eu tenho o genótipo para cabelo ondulado e meu cabelo é ondulado, ok? Mas vamos supor que eu alise meu cabelo, né? Deixo crescer, faço igual ao Neymar. Aí depois eu pego aqui, faço uma chapinha e aí eu faço um alisamento no meu cabelo. Fica horroroso, mas tudo bem. Neymar, vamos parar com essas doideiras aí. E aí o que acontece? A gente tem um fenótipo diferente do genótipo. O meu fenótipo é cabelo liso agora, porque eu mudei meu cabelo. Então, dependendo da interação que você faz com o ambiente, a sua característica ela vai se expressar de uma forma diferente. Então, saiba o que é a diferença aí de genótipo para fenótipo. No nosso caso, eu acabei de mostrar para vocês, né, quais são os genótipos dessas plantas. Agora eu vou perguntar, mostrando aqui no slide, qual é o fenótipo que cada uma tem. Beleza? Vamos voltar aqui? Ó, deixa eu só terminar de escrever. Genótipo é o conjunto de genes para, olha só, uma determinada característica, tá? Então, deixa eu botar aqui o pontinho para abreviar. E é isso. Agora, vamos para o fenótipo. O fenótipo delas. Olha só. Me ajuda, gente. Essa daqui que eu estou circulando, Bzão, Bzão, tá vendo? Eu vou circular de novo aqui, ó. Bzão, Bzão. Se uma ervilha tiver esse genótipo, qual é a cor da sua flor? Tá na dúvida? Olha para cá para cima, olha só, aqui para cima tem Bzão, Bzão é homozigoto, olha a cor que ela é. Tá aqui, ó, ela é da cor roxa, é uma planta de cor roxa na sua flor. Então essa que eu circulei lá no nosso quadro de Pinê, ela é roxa. Vamos continuar no quadro de Pinê, agora eu tenho o Bzão, Bzinho, mas calma que são dois, tá? São dois Bzão, Bzinho que eu tenho. Então esse é o genótipo. Qual é o fenótipo dele? Olha para cá. Aqui estão os genótipos heterozigotos. Olha o fenótipo dela, é roxa e é roxa. Então, cara, olha para o quadro de Pinê. Eu tenho uma, eu vou marcar aqui para você. Eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho três probabilidades para aquele fenótipo da cor roxa. Olha na nossa tabela da esquerda. Por isso que a proporção é de 3 para 1, porque volta no quadro de Pinê. Esse que eu estou circulando aqui, olha só, é justamente esse que está aqui, que eu estou apontando agora, que é o branco, é o homozigoto recessivo. O fenótipo dela é branca. Volta para mim? Então, se o Mendel descobriu que sempre tinha a proporção de 3 para 1, ele precisava criar um modelo matemático que explicasse como que isso era possível. E o único modelo matemático plausível, possível e mais simplificado que ele chegou à ideia era de que cada indivíduo possuía 2 fatores para cada característica. Esses fatores se separavam na hora da formação dos gametas e aí a gente tinha os parentais doando esses fatores de acordo com possibilidades diversas de cruzamento. Aí sim dava para chegar na proporção de 3 para 1. Deu para entender a ideia? Sim? Ficou difícil? Ficou fácil? O que vocês acharam sobre isso? Bem tranquilo, né? Sem querer, o Mendel, ele chegou a um conceito super valioso, super importante, que a gente usa até hoje na genética, que a gente usa até hoje nas nossas análises, nos nossos estudos de reprodução. Que conceito é esse, Feitosa? É o conceito de segregação independente dos cromossomos. Segregação dos cromossomos homólogos ou de outras formas como a gente pode encontrar também esse conceito. Esse conceito, ele é importante
Porque ele mostra pra gente que quando a gente tem uma reprodução sexuada, uma reprodução de dois indivíduos trocando gametas, existe a possibilidade de variabilidade genética acontecer. Então aqui eu preciso fazer uma intervenção ecológica para você entender esse assunto de genética. Se você tiver numa população de plantas de milho, um milharal, vários milhos diferentes, geneticamente diferentes, eles são mais resistentes ao ambiente. Sabe por quê? Porque se aparecer um predador ou uma praga que mate um, talvez não mate todos, porque geneticamente falando, eles são diferentes. Mas se eles forem clones, isso será fatal para aquele milharal, porque se a praga matar um, ela tem a possibilidade de matar todos, já que todos terão as mesmas defesas por conta dos seus genótipos, a não ser que o fenótipo deles seja diferente por alguma interação com o ambiente. Uma região que aquele milho está, um pouco mais afastado do meio do milharal, não sei. Mas normalmente morrem todos eles. Então é melhor para as espécies que haja variabilidade genética. É melhor para as espécies que haja troca de gametas. É melhor para as espécies que haja reprodução sexuada. É claro que às vezes é melhor que haja reprodução assexuada, mas a reprodução sexuada ainda é a melhor possibilidade para que aconteça uma variabilidade genética. Tudo bem? Então vamos para o slide rapidinho. A gente corre atrás desse tal ou dessa tal de variabilidade genética, que eu vou escrever aqui em cima para você. Quanto maior é a variabilidade genética de um indivíduo ou de uma espécie, maior é, deixa eu botar aqui, ó, genética, maior é também o seu poder de adaptação. É maior também, vou botar uma setinha para cima aqui, ó, em sequência, a sua adaptabilidade, sua possibilidade, adaptabilidade, Feitosa, maior é a possibilidade, pode voltar aqui para mim, desse indivíduo sobreviver no meio. Nesse slide que eu vou voltar já com vocês, eu coloquei um desenho mostrando como que os cromossomos eles se comportam ao longo de uma meiose para a formação de gametas, de uma meiose gamética. Mas antes de eu voltar no slide e mostrar tudo para vocês, tem alguns conceitos que são importantes para essa aula básica de genética, tá? Vou pegar nós como seres humanos e como exemplo para ficar mais fácil. Nós temos 46 moléculas de DNA dentro de cada célula do nosso corpo. Beleza? Então, dentro de uma célula da minha pele, dentro da vizinha dela, dentro das minhas células cartilaginosas, dentro das minhas células neuronais, dentro das minhas células musculares, todas elas têm 46 cromossomos, ou melhor, 46 moléculas de DNA. Essas moléculas de DNA, elas estão com algumas partes enroladas, espiralizadas e outras não espiralizadas. E aí, o conjunto delas todas, nesse formato, se chama cromatina. Quando a gente faz divisão celular, cada molécula de DNA se enrola completamente e vira um cromossomo. É por isso que a gente fala tranquilamente que o ser humano tem 46 cromossomos, beleza? Só que aí tem um conceito novo, biológico ou embriológico, que você tem que saber. Volta para o slide que eu vou marcar com o marca-texto para vocês. Esse conceito, tá aqui ó, de amarelinho, é o conceito de homólogos ou cromossomos homólogos, que aí é o mais novo conceito da aula de hoje. Pode voltar para mim? Cromossomos homólogos são cromossomos que têm os mesmos tipos de genes. E eles são herdados obrigatoriamente, um do seu pai e um da sua mãe. Então, os 46 cromossomos que você tem, eles são cromossomos que estão organizados, ou melhor, eles estão separados através do tipo de genes que eles possuem. Da seguinte forma, vamos supor que você tenha um cromossomo desse tamanho, do tamanho dessa caneta, tá? Da cor dela e tal, tudo mais, enfim. O centrômero fica na mesma posição, que é uma região de alta quantidade de proteína. Obrigatoriamente, você vai ter que ter um outro cromossomo do mesmo tamanho, com o centrômero na mesma posição e com os mesmos genes. Como assim, Feitosa, os mesmos genes? Se aqui nessa posição, ou locus gênico, nós temos o gene para a cor do olho, no outro cromossomo, que eu vou chamar aqui de irmão, no irmão dele, no cromossomo homólogo a ele,
na mesma posição, no mesmo loco gênico, vai ter que ter o gene para a cor do olho. Então, chegamos a uma conclusão de que você recebe do seu pai um cromossomo que vai te fornecer um gene para a cor do olho. Ok? Para a sua mãe ou da sua mãe, você recebe outro cromossomo que tem também um gene na mesma posição para a cor do olho. E que a sua cor do olho, ela vai ser determinada pela interação ou não interação entre esses genes. E assim a gente chega na característica que nós temos. Esse exemplo que eu usei não foi um bom exemplo, porque cor do olho, ele não é determinado só por um gene, tá? A cor do olho é determinado por vários genes. É uma herança que tem vários genes envolvidos. Então não são só 2, saca? São 4 ou 6 ou até 8 genes envolvidos. Mas deu para você entender a ideia do que eu estou querendo dizer, do que são cromossomos homólogos. Beleza? E aí, já que você entendeu perfeitamente agora, né, como é que funciona essa história de cromossomos homólogos, né, e também dos genes, tá na hora de mais um conceito, antes de eu falar da segregação independente, que é o conceito de alelos, ok? Vamos para o slide que eu quero mostrar isso aqui para vocês. Nesse meu desenho, que está aqui sendo mostrado para você agora, eu tenho, deixa eu botar aqui na minha caneta, eu tenho exatamente, olha só, um cromossomo que eu desenhei de azul e um outro cromossomo no mesmo tamanho que eu desenhei de vermelho, tudo bem? Se aqui eu tenho, onde eu estou marcando, olha só, marquei, hein, um determinado gene para uma característica, no outro cromossomo, no homólogo a ele, eu também tenho na mesma posição aquele gene para aquela característica, tranquilo? Seguinte, a gente tem esses dois genes, como sendo chamados, olha só aqui, ó, olha o nome que eu estou puxando, de genes alelos. Ó, genes alelos. Entendi, Feitosa. Volta aqui para mim. Entendi. Então, genes alelos são os genes que estão na mesma posição. E aí a gente chama isso de genes alelos. Perfeito, é isso mesmo. Eu, Feitosa, gosto de chamar mais como somente alelos. Então, por exemplo, o cara, a ervilha que a gente falou ainda agora, ela tem a flor branca. Quais são os alelos que ela tem? Ela tem o alelo Bzinho e ela tem o alelo Bzinho. Beleza? Aí eu posso perguntar para você numa questão, qual é o gene para a cor da flor? Aí você falaria para mim, é o gene B. É o gene da qualidade B, que pode ser ou o Bzão ou o Bzinho. Para ser branca, ela tem 2 alelos recessivos, Bzinho, Bzinho. Para ser roxa, ela pode ter um alelo dominante Bzão e o outro dominante Bzão, ou ela pode ter um alelo dominante Bzão e um alelo recessivo Bzinho. Tá pegando aqui? Gente, eu tô bem lento, bem devagar com vocês, porque eu quero construir o vocabulário genético com vocês, para que você saiba na hora da sua prova saber o que é um alelo, o que é um gene, o que é um locus, o que é um cromossomo, cromatina, genótipo, fenótipo, todos esses conceitos nós já vimos na aula de hoje, hein? É uma aula densa, bem bacana, que você vai sair preparado para o seu concurso, beleza? E genética, não se iluda. Cai genética, ok? Cai genética nas provas. Bom, então é o seguinte, meus queridos. Genes alelos dominados, beleza? Já entendeu tudinho. Agora vamos entender, chegou o momento, o que é a segregação independente desses cromossomos. Como funciona? Então, vamos para o slide e depois eu explico. Vamos lá. No slide, a gente tem o cromossomo azul e o cromossomo vermelho. Aqui está dizendo, olha só, estou marcando aqui para você, que os cromossomos se replicaram. Você já estudou isso comigo. Na hora de formar gametas, a gente tem a duplicação do material genético. Então, o que você está vendo aqui, olha só, é um cromossomo azul duplicado, olha aí, e um cromossomo vermelho duplicado. Opa, tem mais um conceito aqui pra gente, o conceito de cromátides irmãs, mas esse aqui você já domina, porque falamos na aula de mitose e de meiose. Para você que pulou essa aula, volte algumas casas, sacanagem. Para você que pulou essa aula, observe aqui que eu vou explicar. Cromátide irmã é cada perninha desse cromossomo que agora está duplicado. Então tem 2 perninhas do azul, que são cópias, né? E 2 do vermelho, são chamadas de cromátides irmãs. Agora eu cheguei no momento, vou até marcar com marca-texto aqui para ficar bem gritante para você, ó. Na meiose 1, olha aí, marquei aqui o texto, ok? Vou
puxar uma marcação inteira aqui, ó, meiose 1. Agora vai acontecer a segregação independente dos cromossomos. Nesse desenho que está na sua tela, na sua frente, nesse momento agora, para o lado esquerdo veio quem? Veio o cromossomo azul, duplicado com suas duas cromátides. Para o lado direito veio quem? O cromossomo vermelho, duplicado com suas cromátides. Volta para mim. O azul foi para a esquerda, o vermelho foi para a direita. É sempre assim? Não. Pode ser ao contrário? Pode. Pode ser o vermelho para a direita e o azul para a esquerda, sem problema nenhum. Pode ser os dois para o mesmo lado? Não. Se foi isso, se aconteceu isso, ocorre um problema chamado de não disjunção cromossômica. Isso vai dar um problemão na prole se esse gameta for usado para gerar descendentes, que a gente vai ter uma aula só sobre isso depois, aneuploidias e euploidias. O certo é ir um para cada lado, mas quem vai decidir qual lado vai é o acaso. O acaso vai, enfim. Só o acaso mesmo é que vai decidir para onde que cada cromossomo vai. E observa que eu acabei de falar uma situação com dois cromossomos, o azul e o vermelho, que são homólogos. Pensa você se fossem 4 cromossomos, tá? 2 homólogos aqui e esses outros 2 homólogos aqui. Tamo junto? Vamos supor que vai ter a primeira divisão meiótica. Na primeira divisão meiótica, um desses dois tem que ir para a esquerda e o outro para a direita. Um desses dois tem que ir para a esquerda e um desses dois tem que ir para a direita. Qual é a combinação que vai acontecer? É esse para a esquerda e esse também? Ou é esse para a esquerda e esse junto com ele? Não sei. Como eu já disse, citei titãs aqui, é o acaso que vai definir. E é isso que, olha o verbo, gera variabilidade genética. Toda vez que um homem que produz espermatozoide, ele tem um filho com uma mulher que produziu óvulos, a formação desses gametas, ela vai ser dada por uma segregação independente e de forma aleatória. Não dá para saber qual cromossomo que vai para qual lado. Beleza? É muito bom mesmo. Então, segregação independente dos cromossomos gera variabilidade genética. E, tem um detalhe aí, tem uma coisa chamada de crossing over. Já ouviu falar disso? Ou permutação gênica? Então, o crossing over, ele é um fenômeno que acontece na meiose 1 e que pode aumentar a variabilidade genética. Ele não gera variabilidade genética. Quem gera é a segregação independente dos cromossomos que a gente viu. É porque no crossing over, algumas cromátides, as que estão na parte de dentro, elas podem trocar pedaços. E aí a gente cria cromátides inéditas na natureza. Uma cromátide que veio do seu pai com um pedaço da sua mãe. Então é tipo uma parada nova, totalmente nova, completamente nova. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho tempo aqui para contar uma historinha para vocês. Não tem muito tempo não, mas eu vou contar, eu gosto de falar essas coisas para vocês. Olha só, quando eu fiz isso aqui, estudei isso aqui na faculdade, eu perguntei para o meu professor a seguinte coisa. Professor, se um pai, um homem, né, e uma mulher, que vai ser mãe, tiverem um filho, né, um menino, nasceu um menino, tá? Show de bola. Daqui a 5 anos, quando essa criança já tiver 5 anos, esse pai e essa mãe, eles podem ter um outro filho, sendo que esse filho seria gêmeo do primeiro? Olha a ideia que o retardado aqui teve na faculdade e perguntou para o professor na sala de aula. E você? O que você acha? Qual foi a resposta do meu professor? A resposta foi positiva. Dá para nascer um gêmeo 5 anos depois, com o mesmo material genético. Só que ele fez uma ressalva que foi fundamental. A probabilidade disso acontecer, ela tende a 0. Ela é praticamente nula. Não tem como acontecer todas as segregações independentes exatamente que aconteceram naquela criança e até os crossing overs que aconteceram para formar aquela criança lá atrás. Mas no mundo teórico, na teoria, seria viável. Basta que a segregação independente que aquele pai fez no seu gameta seja a mesma que ele fez 5 anos atrás. Assim como a mãe, né, tenha feito a mesma segregação independente na formação daquele óvulo que ela fez
há 5 anos atrás, e os crossovers iguais. E o mais difícil ainda, aquele espermatozoide vai ter que ser o cara que vai fecundar aquele óvulo. Cara, então assim, é muita variável envolvida para que de fato aconteça esse fenômeno. Isso aí, a galera tá aqui, ó, dizendo que sim, é isso mesmo. Pode acontecer. Isso é legal, né? Imagina, você aí com seus 12 anos, 13 anos, aí pá, sua mãe tem um filho que é gêmeo teu. Olha aí que legal. Ia ser você com 12 e o teu irmão gêmeo com 1 ano de idade. Ia ser bem legal. Volta para o slide. Olha só, aqui do lado tem um quadro de Pinet, semelhante àquele quadro que eu fiz anteriormente, tá? Então, só para eu deixar ele preenchido aqui para você. Então, ó, vai vendo como é que preenche. É só pegar esse e juntar com esse. Batalha naval, gente. E faz esse. Então, pega esse daqui e junta com esse e faz esse daqui, tá? Continuando no slide. Na sequência, a gente tem os tipos de dominância. Agora vamos começar a complicar as coisas, hein? Olha só. Dominância pode ser completa ou ela pode ser desses dois jeitos que está aqui embaixo. Está escrito incompleta e codominância. Volta aqui rapidinho. Mendel deu sorte. Mendel deu muita sorte, porque as ervilhas que ele pegou e as características das ervilhas que ele pegou eram características que tinham dominância completa. Então, aquela coisa de ervilha roxa, com flor roxa, ervilha com flor branca, ele deu muita sorte, porque era uma herança monogênica, só um gene envolvido, e também ela tinha dominância completa. Até as outras características que ele analisou daquela ervilha, como, por exemplo, a cor da ervilha, a rugosidade da ervilha, eram sempre características monogênicas e com dominância completa. Bom, não é assim que acontece nos nossos corpos e nos corpos de outros seres vivos. Existem características que são determinadas por ausência de dominância. E aí, a gente tem um outro tipo de herança com outras contas que você vai ter que fazer. Volta para o slide. Olha só, aqui a gente tem uma situação de uma planta que ela tem duas cores. Olha, tem a planta com a flor vermelha, tá? E tem essa mesma planta com uma variedade diferente de cor de flor, que ela é branca. Bom, quando você cruza vermelha com branca, dessa espécie, dessa planta, tá, gente? Só nasce, olha aí, 100% das vezes plantas com a flor rosa. Um vermelho clarinho, desse jeito aí, ó. 100% nasce rosa. Sempre. Volta para mim. Ué, Feitosa, deu ruim aí na história? Não, não deu ruim, não. É porque aqui nós temos uma situação de ausência de dominância. O gene para a cor branca e o gene para a cor vermelha, quando estão juntos no híbrido, eles não se dominam, não tem um que domina o outro. Na real, os dois se mostram. Você que entende de arte sabe muito bem. Se você mistura vermelho com branco, uma tinta vermelha com uma tinta branca, você tem uma tinta rosa. Então, aqui o que está acontecendo é uma herança intermediária. Eu gosto mais desse nome, tá? No nosso slide está escrito como herança incompleta, né? Ou dominância incompleta, mas herança intermediária é o nome mais comum. Por que intermediária? Porque o híbrido, quando nasce, ele tem uma coloração intermediária, uma mistura daquelas duas características de cima. Como a característica aqui é cor, misturou as cores e ficou com uma planta rosa. Se fosse uma codominância, que é o outro caso que a gente viu ali, nós teríamos os dois genótipos se expressando. Nós teríamos a flor do híbrido tanto com cor vermelha, tanto com cor branca. Só que aí seria uma coisa meio assim, metade vermelho e metade branco, sabe? Ou então vermelho com bolinhas brancas, branco com bolinhas vermelhas, não sei. Mas os dois se expressariam sem se misturar. Então pega a visão. Quando a gente tem herança intermediária, é porque o híbrido mistura as duas características. Quando a gente tem codominância, nós temos as duas características aparecendo para o indivíduo no seu fenótipo. Beleza? E aí ele fez alguns experimentos com esse caso aqui da flor. Na verdade não foi o Mendel aqui, né? Mas que mostraram algumas coisas importantes pra gente. Vamos lá pro slide. Olha só. Aqui, ó, foi pego, olha só aqui embaixo, plantas com a flor rosa para cruzarem com flor rosa. E ainda pegamos plantas com flor rosa para cruzar com flor branca. O que aconteceu nesses dois cruzamentos? Quando cruza rosa com rosa, olha o que nasce. Nasce branca. Nasce vermelha, mas também nasce rosa. Vamos entender? Esse cruzamento que está aqui, esse cruzamento que está aqui, é o mesmo que se encontra aqui no quadro de Pinet. Olha só, eu tenho a branca com a vermelha, né? Está aqui o híbrido. Então, esse é o
genótipo, é o gameta dos parentais e aqui do outro parental. Fiz o quadro de Piney e vou cruzar aqui com vocês para vocês verem. Aqui vai ser VV, aqui vai ser VB, aqui vai ser VB e aqui vai ser BB. Perfeito. Olha só, essa daqui é branca, essa daqui é vermelha. São essas daqui, ó, que estão aqui do lado. E essa daqui são rosas. Ou seja, uma proporção de 1/4, ou seja, 25% para branco, depois 1/2 para rosa e depois 1/4 para branco, para vermelho. E aí a gente tem essa separação. Quando cruza branco com rosa, que é esse cruzamento que eu estou marcando aqui no cantinho para você, tá vendo? Você terá sempre meio a meio, rosa e branco, ok? Volta para mim. Cruzamento teste. Cruzamento teste é um cruzamento que a gente pode usar para descobrir se tem dominância e também qual é o genótipo daquele fenótipo dominante. Vou pegar o exemplo aqui das ervilhas e você faz de cabeça comigo. Ervilha roxa, tá? Vamos dizer que o Mendel tem uma ervilha roxa. Ele quer ervilha roxa, é ervilha com flor roxa, tá? E aí ele quer saber se essa ervilha com flor roxa, ela é uma ervilha dominante ou é heterozigota, porque pode ser as duas coisas. Basta que ele cruze com uma que é daquela cor branca, que é a cor recessiva, que é a cor que ele sabe qual é o genótipo. Branco sempre é Bzinho, Bzinho. Se ele cruzar essa, que ele não sabe o genótipo, com uma branca, ele vai ter duas possibilidades de filhote na prole. Se nascer meio a meio, meio roxo, meio branco, quer dizer, metade dos filhotes roxos, metade dos filhotes brancos, é porque aquela roxa era heterozigota. Agora, se nascer 100% de roxa, é porque aquela que era roxa, ela era dominante. Cruzamento teste, isso pode ajudar você em algumas situações, ok? Vamos para o slide. Aqui a gente tem a situação dos alelos letais, ou genes letais. Nós temos aí 2 ratinhos desenhados, um amarelo e um marronzinho. Para ser amarelo, o rato pode ser AY ou AYA. Para o rato ser marrom, ele tem que ser AA, desse jeito aqui. Beleza? Só que nós temos uma característica diferente aqui nessa situação. Vamos fazer um cruzamento de 2 ratinhos que sejam assim, ó. Masculino seja AYA e A. E o feminino AYA e aqui também A. O que acontece? Desse cruzamento que você está vendo aí, de 2 heterozigotos, a gente pode ter nascendo da seguinte forma, ou AY, ok? Ou AYA. Todo mundo entendeu de onde é que eu tirei esses valores que eu botei aqui do lado, né? Esses genótipos? Aqui vai ser AYA e aqui vai ser AA. Tem um problema nessa história. O problema é que o alelo AY, quando se encontra em homozigose, ele mata o indivíduo. Esse cara daqui não sobrevive, ele vai morrer, porque esse alelo não pode ser encontrado em homozigose. Ele causa problemas para o desenvolvimento daquele indivíduo. Esse cara daqui, ó, que eu estou marcando com a seta roxa, ele não sobreviverá. Então, essa prole que você está vendo aí na história, terá 1/4 dela sendo morta, não nascendo de fato. Então, nós teremos uma proporção diferenciada de nascimento. Vamos ter 2/3 de indivíduo sendo considerados assim, desse jeito, e 1/3 de indivíduos sendo considerado desse jeito que está aqui. Tudo bem? Porque aquele indivíduo ali não sobrevive. Volta para mim. Numa questão que fale de alelos letais, é importante que a prova te diga qual é o alelo letal. E também te diga se o indivíduo que morre, ele morre logo no início da vida dele ou se ele morre depois da idade reprodutiva. Porque se ele morre depois da idade reprodutiva, você vai precisar considerar o genótipo dele
para futuros cruzamentos, porque ele chegou na idade reprodutiva e aí ele pode ter filhotes. Agora, se a questão te diz que ele não chega à idade reprodutiva, aí você pode fazer o que eu botei ali, pode matar o bicho, né? Que o bicho, então, não vai ter nenhuma característica sendo passada para frente, beleza? Vamos para o slide. Aqui a gente tem a formação de heredogramas. O que é isso, Feitosa? Heredograma são representações gráficas de como nós fazemos os cálculos e as análises de características determinadas. Nesse caso aí que você se encontra, que você está vendo, a característica é o bico de viúva. Eita, o que é bico de viúva? Bico de viúva é esse negócio que tem no cabelo dessas mulheres que estão desenhadas aí, ó. A menina da esquerda, ela tem um Vzinho, olha, na testa dela. O cabelo dela faz um Vzinho, tá vendo ali? Enquanto a da direita não tem, olha só. A franjinha tá bonita aqui, por cima, sem problema nenhum. Bico de viúva, até onde se sabe, didaticamente falando, é uma característica monogênica. Então, dá para a gente fazer esses cruzamentos aí. Vamos só analisar o que é o heredograma que ele está mostrando. É uma representação da família, cara, e homem é sempre, olha só, macho é sempre representado por quadrado. Mulheres sempre por bolinhas, tudo bem? Dessa forma, a gente tem machos afetados sendo representados por quadrados pintados e fêmeas afetadas por quadrados pintados. Volta para mim. Quando está pintado o quadrado, quer dizer que a pessoa tem a característica. Nesse caso que a gente está vendo, não é nem uma doença que está sendo falada. Bico de viúva é só bico de viúva, né? Mas se fosse uma doença, aí esse afetado seria referente à pessoa ter aquela doença. Então, se está pintado no heredograma é porque tem a característica. E uma coisa importante, não é porque está pintado, é porque aquela pessoa é recessiva. Não, porque às vezes a característica é dominante. Ter aquela característica é uma coisa dominante. Então você precisa ler com calma os enunciados da questão. Ok? Volta para o slide. Quando um homem cruza com uma mulher, geneticamente falando aqui, ó, a gente bota um traço entre eles. Feitosa, eu já vi questão que tinha 2 traços. É porque foi cruzamento entre primos, entre irmãos. Sim, essa coisa aí acontece. E aí, quando um casal tem filhos, a gente bota um traço para baixo e faz uma linha horizontal mostrando os filhos que foram formados. Normalmente, o da esquerda é o mais velho e o da direita é o mais novo. Então, aqui a mais velha é uma menina e o mais novo é um menino. Vamos para a questão que está embaixo. Nós temos uma situação que na primeira geração, nos avós, o avô, ele era Wzão, Wzinho. E ele está pintado. Se ele está pintado, é porque ele tem bico de viúva, já que a gente está analisando o bico de viúva aqui nesse heredograma. Olha aí. Cheguei a uma conclusão interessante, hein? Bico de viúva é uma... Olha só, estou botando aqui do lado. É uma característica dominante. Essa característica que a gente está analisando aqui nesse heredograma, ela é uma característica dominante. Ou seja, esse cara que cruzou aí com essa avó daqui, ele teve 4 filhos, você vê embaixo. Só que só 2 desses filhos receberam o alelo dominante dele. Só 2 ficaram com bico de viúva. Tá vendo aí? Só 2. Enquanto na outra família do lado, quem tinha bico de viúva era a avó. A avó era heterozigota. A questão aqui já está te dizendo tudo. Na verdade, é só uma análise, não é uma questão. E aí, ela doou para sua filha, que eu estou pintando aqui agora. Sua filha tinha bico de viúva. Ou seja, do cruzamento de um homem com bico de viúva e uma mulher também com essa característica, nasceram 2 meninas, que são as meninas que estão aí na foto aí de baixo. A da esquerda, ela tem a característica. Ela pode ser ou homozigoto dominante ou heterozigota. A questão aqui não disse o que ela era, de fato. E a da direita, obrigatoriamente, ela é recessiva. Beleza? Daqui a pouco, depois dessa aula, corre para o espelho, dá uma olhada lá para ver se você tem bico de viúva, como é que está o seu cabelo. E aí você faz aí as análises com seu pai, com sua mãe e descobre aí se você
né? É realmente filho do seu pai da sua mãe. Sacanagem, faz isso não. Mas dá uma olhada lá para ver se você tem ou não tem, e já com essa informação, sabendo que é dominante, você consegue fazer uma boa análise. Para finalizar, só ficou faltando a regra do e e a regra do ou, que eu quero que você saiba da seguinte forma. Quando você faz alguma pergunta de probabilidade genética, e aí você questiona dois eventos acontecerem, por exemplo, qual é a probabilidade de nascer uma menina e tendo bico de viúva? Você vai precisar calcular a possibilidade daquela menina ter bico de viúva dentro da análise dos pais, de como que é o genótipo dos pais. E no final, você vai multiplicar por 1/2, por 50%, porque é a probabilidade de nascer uma menina. Se for uma pergunta que questione a probabilidade de nascer um menino, também é a mesma coisa. Quanto mais eventos vão acontecendo, mais fatores você vai ter que botar nessa multiplicação, para que você possa fazer perfeitamente a probabilidade daqueles eventos. Agora, se a pergunta questiona a possibilidade de acontecer uma coisa ou outra coisa, então você soma esses valores, porque aí você tem uma resposta correta dentro daquilo na matemática que a gente aprende como regra do E ou regra do OU. Beleza? Meus queridos, foi muito bom estar com vocês aqui nessa nossa primeira aula de genética, que falamos de primeira lei de Mendel. A próxima falaremos de segunda lei de Mendel e eu aguardo vocês lá. Beleza? Então, um grande abraço, até mais.